de Deus. Deus te abençoe. Amém. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é bom. Vou te dar um tempinho para você virar para a pessoa atrás de você e perguntar como é que foi a semana dela. Como é que foi essa semana, se tá tudo bem. Alguém fala com a Vanessa aqui, tadinha, que ficou aqui na frente sozinha. Foi boa? É. Tudo bem? Vou dar um minutinho pra você dar uma respirada. Porque hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E ultimamente eu tenho lido muito o livro de Salmos. Eu tenho feito um estudo sobre o livro de Salmos. É um livro que, claro, né, tem tantas coisas para acrescentar. Quando a gente está lendo a Bíblia toda, pelo menos eu estou fazendo um plano de leitura, que daqui a pouco a gente termina em nome de Jesus, que o ano já está terminando. E o plano de leitura é alguns capítulos do Antigo Testamento, um salmo e um capítulo ou dois, né, do Novo Testamento. Mas tem horas que eu vejo, eu fico lá em Salmos, que eu amo a leitura de Salmos. E hoje eu queria refletir com você, na verdade, sobre um salmo, que ele é curto, mas ele traz pra gente tantos ensinamentos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 181 e mantenha a sua Bíblia aberta em Salmo 181, porque nós vamos ler ele e praticamente nós vamos destrinchar ele. Nós vamos, cada parte desse salmo, nós vamos conversar hoje sobre. Então, abra a sua Bíblia em Salmo 181. Eu estou abrindo a minha Bíblia, mesmo que eu tenha no iPad, porque não há nada melhor do que ler um salmo na Bíblia de papel. Então, abra a sua Bíblia em Salmo 131. Nós vamos ler ele todo, porque ele só tem 3 versículos. 131. Quem leu pode dizer amém? Amém. Vamos lá, diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos aqui na tua casa, Senhor, e nesse momento, Senhor, pedimos para que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Fala, Senhor, conosco, Pai, Senhor, nos transforma, sonda os nossos corações, a nossa mente. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos. O Senhor sabe, Senhor, exatamente, Senhor, o que, Senhor Deus, muitas vezes temos trazido a Ti, Senhor. Mas mais do que isso, Senhor, queremos experimentar da Tua bondade, queremos experimentar da Tua misericórdia, queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Senhor, que eu seja somente instrumento, mas que seja o Teu Espírito Santo que fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos estar lendo o Salmo 131. E a primeira palavra que a gente vê nesse salmo é a palavra Senhor. E eu falei que a gente vai em partezinha desse salmo. Então eu quero que a gente foque agora nessa primeira palavrinha, que é como Davi começa esse salmo. E a gente sabe já o que significa a palavra Senhor. Porque na verdade Davi começa declarando que ele não é o Senhor da sua vida. Ele já começa declarando que o Senhor é aquele que é o Senhor das nossas vidas. Nós somos só servos, nós somos os filhos. Deus dirige, a gente segue. Deus fala, a gente ouve. Deus manda, a gente obedece. Tá? Viver com Deus é assim. Nós não somos senhores das nossas vidas, nós não somos os senhores nem das nossas casas, nem dos nossos casamentos, porque nós temos um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. E a verdade é que é um privilégio a gente ser servo do Senhor. Paulo vai ainda além. Paulo fala que a gente é escravo de Cristo, que a gente é escravo agora da graça, porque não somos mais escravos do pecado. Mas a verdade é que muitas vezes a gente precisa reconhecer o senhorio do Senhor. E ao longo desse salmo a gente vai entender por que ele já começa. E é claro que a gente já vê diversos salmos que ele usa a palavra Senhor, mas porque é tão importante ele já começar dizendo que Deus é o nosso Senhor. Isaías 48:17 também tem um versículo lindo que fala sobre o nosso Deus sendo o nosso Senhor. Diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve. E o que Deus está falando é: eu sou aquele que cuida de você. Eu sou aquele que sou o seu Senhor. Sou eu que dirijo. Por isso que eu falei aqui: Deus dirige, a gente segue. Deus fala, a gente ouve. Deus manda, a gente obedece. Porque aqui está deixando muito claro que Deus sabe o que é melhor para
nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso papel é confiar e não acharmos que nós somos os senhores de nós mesmos. Mas aí Davi prossegue, ele fala, Senhor, e aí ele fala agora, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Ele começa dizendo, tu és Senhor. E o meu coração, e Davi fala no pessoal, o meu coração não é orgulhoso e nem os meus olhos são arrogantes. E vamos pensar aqui no que Davi disse quando ele falou, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Nós já estudamos aqui o que o coração representa na Bíblia, né? O coração representa as nossas emoções, o coração representa a nossa alma, que é onde a gente tem as nossas intenções, os nossos pensamentos, é aquilo que é a essência de uma pessoa. E o que Davi está falando aqui é o meu coração, Senhor, não é orgulhoso. O meu coração, ele é humilde. O meu coração se rende a Ti, porque Tu és o nosso Senhor. E a gente fala muito pouco, acredito eu, às vezes, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando nisso. Às vezes a gente fala muito pouco de orgulho. E a verdade é que a gente fala muito de outros pecados, muito de coisas assim, mas a maioria das vezes o orgulho é aquele que abre a porta para o pecado. E a gente precisava entender mais quando a gente fala de orgulho. Porque se eu perguntar aqui quem é orgulhoso, provavelmente você vai falar que não é. Eu vou falar que não sou. Ninguém aqui é orgulhoso nunca. Mas a verdade é que se a gente para pensar e analisar muitas vezes os desejos do nosso coração e como a gente se relaciona com Deus, às vezes o nosso coração pode estar mais orgulhoso do que a gente acha que está. Um coração orgulhoso, ele vai muito mais além do que se achar melhor do que os outros. É aquele coração, é aquela pessoa que acha que ela tem uma autossuficiência. É aquela pessoa que provavelmente quando eu falei que Deus é o nosso Senhor, que Ele fala e a gente obedece, que Deus manda e a gente vai, que nós somos escravos de Cristo, é aquela pessoa que fica, é meio difícil isso, né? É meio complicado eu não ter o controle. É aquela pessoa que se acha autossuficiente. É aquele coração que se acha autossuficiente. É aquela autossuficiente até mesmo espiritualmente. Aquela pessoa que acha que nunca precisa de nada, que está sempre fazendo a coisa certa, confia nas suas próprias sabedoria, na sua própria força, ao invés de confiar na direção de Deus, na graça de Deus. E a verdade é que quando a gente é autossuficiente, quando a gente acha que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito, quando a gente até lê a palavra de Deus, mas a gente fala assim, tá precisando ser atualizada, né? Não é bem assim, a gente precisa aí encontrar um equilíbrio nas coisas, e aí a gente faz algo que é o oposto da autodependência, é o oposto da dependência do Senhor, que é quando a gente se acha autossuficiente. É quando a gente acha que a gente tem certeza do que a gente sabe o que a gente quer e a gente merece. Sabe aquela pessoa que fica resmungando com Deus porque não recebeu aquilo que pediu? Deus, eu pedi isso e não recebi até agora, e aí a gente resmunga e a gente reclama porque a gente acha que a gente sabe mais e que a gente sabe melhor. É aquela pessoa que tem um desejo de controle, tem um desejo de reconhecimento. É aquele coração que quer sempre ser exaltado, aquele coração que quer sempre ser reconhecido, aquela pessoa que está sempre buscando glória para si mesma, aprovação dos outros, né? Tem gente que vive pela aprovação alheia. Tem gente que vive para ser aprovado, para ser honrado. E às vezes você pode falar assim, mas pastora, não é bem assim, porque eu não quero gente atrás de mim me honrando. Mas são nas pequenas coisas. É aquilo que a gente olha e fala assim, poxa, eu queria ter mais reconhecimento. Poxa, eu queria que eu pudesse ter mais influência. E aí a gente quer ter a influência, a gente quer ter o reconhecimento, a gente quer sim buscar muitas vezes glória nas coisas do nosso cotidiano. E a gente precisa que as pessoas nos aprovem, que as pessoas gostem de nós. É aquela pessoa que às vezes compromete até o evangelho para não se sair mal na conversa, para não falar algo que o amigo não vai gostar, ou que a pessoa do seu trabalho não vai se interessar. E aí muitas vezes a gente até se afasta de Deus. É literalmente quando colocamos nós no centro e não colocamos a Deus. E aí a gente pensa também em orgulho como a dificuldade de se humilhar ou admitir nossas fraquezas. É aquela pessoa que sempre está escondendo a fragilidade, como se depender ou pedir ajuda fosse um sinal de fraqueza. Não sei se você conhece alguém que não pede perdão de jeito nenhum. A pessoa pode ter feito o que for, mas a pessoa não pede perdão. Uma coisa que quando eu comecei a trabalhar com famílias, né, e aqui nos Estados Unidos, foi algo muito interessante, porque é uma parte do nosso treinamento, que a gente dá alguns treinamentos para pais e de crianças que já passaram por extremo trauma. Uma coisa que a gente fala para eles é, olha, se você fez algo errado, se você fez algo que você acha que não deveria ter feito, ou gritou da forma que não deveria ter gritado, ou acontece, porque às vezes acontece. A gente falava para os pais, olha, pede perdão.
E eu lembro que tinham pais que falavam assim, claro que eu vou pedir perdão, é claro que eu peço perdão pro meu filho, é claro que eu... E eu tinha um pai que falava, eu não, meus filhos têm que me ver como forte, meus filhos não podem ver que eu tenho fraquezas. E aí a gente refletia, tá, mas aí como é que eles vão processar a fraqueza deles se você não vai dar um modelo de como pedir perdão? Né? E às vezes aquele pai que não pede perdão cria um filho que também não vai pedir perdão e a gente acha que tá tudo bem porque a gente não pode pedir perdão em casa. E eu nunca entendi isso, porque quem disse que pedir perdão é sinal de fraqueza, quando na verdade pedir perdão é coragem, porque a gente está lá assumindo as nossas fraquezas e falando, olha, eu errei, meu filho me perdoa. E aí a gente volta atrás e a gente se conserta. Mas tem gente que além de não fazer isso em casa e com as pessoas à sua volta, não faz também com Deus. Aquela pessoa que errou ali e fala assim, não tem problema, Deus sabe. Esse pecadinho não vai me levar para o inferno. Ou isso aqui, esse pensamento que eu tive, essas coisas que eu vi, isso não vai fazer diferença. E aí a gente acha que não vai fazer diferença, a gente continua fazendo e a gente sabe que não era pra gente estar vendo aquilo, a gente sabe que era pra gente não estar fofocando sobre aquilo, a gente sabe que não era pra gente estar passando tempo fazendo aquilo, e muitas vezes a gente com o nosso coração orgulhoso, a gente mantém a nossa conduta porque a gente acha que não tem problema. E aí eu pergunto pra você, quem é que faz as regras? Somos nós ou é o nosso Senhor? Nesse momento, quando a gente faz alguma coisa errada, nós precisamos lembrar. Se a Bíblia fala que fofoca é pecado, se a Bíblia fala que mentira é pecado, se a Bíblia fala diversas coisas aqui é pecado, nós precisamos entender que é errado. E nós vamos diante do Senhor e falamos, Senhor, me ajuda. Falta de domínio próprio, preguiça, e são coisas que a Bíblia fala sobre. E muitas vezes a gente tem que virar para Deus e falar, Senhor, me ajuda, porque eu percebi que isso está difícil para mim. Senhor, eu percebi que eu não estou com autocontrole para organizar as minhas coisas. Eu percebi que eu não tenho domínio próprio para ficar na internet. Senhor, eu percebi que eu não tenho domínio próprio, seja pelo que for. Eu percebi que eu tenho preguiça de ler de ter a tua palavra. Eu percebi que eu tenho isso e aquilo. Muitas vezes são erros, não necessariamente pecados, mas são erros que se a gente continuar cometendo, lá na frente eles podem sim abrir uma porta para o pecado. E nessas horas a gente tem que voltar para o Senhor, porque nós não temos, em nome de Jesus, um coração orgulhoso diante de Deus. E a gente vai a Ele e a gente pede perdão. Quantas vezes nos nossos pensamentos a gente não precisa voltar e falar, Senhor, Espírito Santo, me perdoa e me ajuda. Hoje em dia tem muito crente distorcendo a Bíblia para caber na vida dele, né? Aquilo assim, a Bíblia diz isso e eu vou distorcer um pouco para caber na minha. E muito pouca gente, na verdade, colocando a sua vida dentro da Bíblia, né? As pessoas querem, de alguma forma, adaptar a Bíblia para as suas vontades, quando, na verdade, nós deveríamos estar colocando todas as nossas vontades e a nossa vida dentro da Bíblia e formatando a nossa vida de acordo com o que a Bíblia diz. A gente não pode achar que só porque a gente acha que não tem problema, que a Bíblia realmente diz que não tem problema. Nós vivemos através do padrão bíblico, não vivemos através dos nossos padrões, das nossas vontades. Vamos lembrar, Davi começou já declarando, Senhor, não pertencemos a nós mesmos, não fazemos as coisas que nós queremos, nós pertencemos a Deus. E você tem deixado o seu coração, às vezes, se orgulhar demais, porque é verdade que o orgulho, ele nos afasta de Deus. Olha o que Jeremias 9, 23 a 24 diz. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Se você é sábio, não se glorie por ser sábio. Se você é forte, não se glorie pela sua força. Se a gente está fazendo dinheiro, não se gloriamos porque nós somos ricos. Mas se tem algo que nós podemos nos gloriar em, se tem algo que a gente precisa saber que é um privilégio, é que a gente tem um relacionamento com Deus. Pois Ele é o nosso Senhor, Ele é leal, Ele é fiel, Ele é bom. Se tem algo que nós precisamos se agarrar e realmente, quando a Bíblia fala sobre orgulho, orgulho nisso significa exatamente algo que a gente dá o privilégio, que a gente dá a prioridade, é o nosso relacionamento com Deus. Se tem algo realmente bom de a gente se orgulhar, é que a gente é crente. Se tem algo realmente bom que me define, eu posso falar que eu sou crente. Não, independentemente de quanto dinheiro eu esteja fazendo, independentemente de quantos amigos eu tenha, quantos seguidores eu tenho, quantas coisas eu faço, quantos, talvez, diplomas eu tenha, independentemente disso, se tem algo que precisa, sim, fazer a gente se orgulhar, é que nós temos um relacionamento com Deus. E nós fomos salvos através do sangue de Jesus. E a gente não abre mão da nossa fé.
O problema é que hoje em dia as pessoas se orgulham por qualquer coisa. Hoje em dia as pessoas estão em busca dos holofotes, quando na verdade toda a luz precisava estar em Jesus Cristo, precisava estar em Deus, mas todo mundo quer um pouquinho de luz, todo mundo quer um holofote, todo mundo quer ser responsável por algo. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, às vezes eu estou ouvindo algum vídeo ou lendo um livro e as pessoas fazem questão de falar, porque quando isso aconteceu, quando fulano falou, tem coisas na internet que até me deixam irritada, que é aquela coisa assim, nossa, eu orava pra Deus me salvar, eu orava pra Deus me curar, mas quando a profeta blá 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 blá, blá colocou a mão em mim, eu fui libertado. Foi a profeta que te libertou, queridos? Não foi Deus através, pode até estar usando essa profeta, mas você está falando que está orando pra Deus, Deus nunca fez, e aí essa profeta colocou a mão em você, e aí você foi liberto. Queridos, quem libertou foi Deus, quem fez foi Deus. A gente inverte tudo. A verdade é que a gente ama colocar holofote onde não tem que ter holofote. A gente ama colocar pessoas no lugar onde que a glória precisava ser de Deus. Quantas vezes a gente abre uma porta de emprego, nossa, que bom, né, que aquela pessoa foi boa comigo, ou que bom, né, que eu consegui através dos meus diplomas, da minha força. Querido, quem abriu a porta foi Deus. Se você é filho de Deus, né, se você se coloca diante do Senhor, se você pede direção para Ele, quem abre a porta, quem fecha a porta, quem dá as oportunidades são Deus. Nós fazemos o nosso melhor. A Bíblia fala que nós precisamos fazer, seja comer ou beber, fazemos para a honra de Deus. Mas quem faz, quem liberta, quem cura, quem faz tudo isso que a gente tem, quem dá tudo isso que a gente tem, é Deus. É Deus que faz. É aí que para isso sim nós nos orgulhamos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos o Senhor do universo que cuida das minhas necessidades sem eu nem merecer Ele cuidar das minhas necessidades, mas eu tenho um Deus que escuta as minhas orações. Eu tenho um Deus que cuida de mim. A Bíblia fala que Ele sabe até a quantidade de fios que tem na nossa cabeça. O nosso Deus nos conhece, Ele nos sonda. Isso sim é algo que nós precisamos nos orgulhar. Mas aí Davi continua, ele fala do coração orgulhoso, mas ele fala também dos olhos arrogantes. E os olhos, eles representam a forma de como a gente avalia o mundo, como a gente vê as coisas à nossa volta, através de como a gente analisa as coisas, nós agimos de formas diferentes. E os olhos arrogantes são aqueles olhos que olham de cima, aqueles olhos cheios de orgulho, julgamento, autossuficiência. Já conheceu aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa, no Brasil a gente fala, essa pessoa vive de nariz em pé, né? De nariz em pé porque a pessoa está sempre assim, olhando para cima, porque essa pessoa não pode olhar para trás, para baixo, porque essa pessoa é muito superior às pessoas à sua volta, né? Aquela pessoa que sempre acha que sabe mais, aquela pessoa que sempre acha que perdoa melhor, aquela pessoa que sempre acha que é mais bonzinho que outros. É aquela postura que as pessoas têm de que elas exaltam a si mesmo ao invés de servir ao próximo, que é como a Bíblia nos ensina. E a arrogância, na verdade, ela nasce do orgulho. O coração orgulhoso, para a gente ter uns olhos arrogantes, provavelmente a gente tem um coração orgulhoso. É que os olhos arrogantes a gente vê, o coração orgulhoso a gente não vê. Pode ser uma pessoa incrível, maravilhosa, que você fala assim, nossa, que pessoa humilde. Mas dentro dela, ela tem um coração orgulhoso. Uma vez eu estava tratando uma pessoa em terapia, e foi muito interessante, porque enquanto a gente estava conversando, aí teve um dia que ela virou para mim e falou assim, uau, como eu sou orgulhosa. Aí eu falei assim, mas por que você está falando isso? Ela falou assim, sabe, agora que eu estou parando para pensar, eu fico tentando agradar todo mundo à minha volta. Eu fico tentando fazer o que as pessoas querem que eu faça. Eu fico tentando fazer tudo isso, mas na verdade não é nem porque eu gosto das pessoas, não. É porque eu quero que elas gostem de mim. Eu preciso da validação dessas pessoas. E como essa pessoa era crente, eu virei para ela e falei assim, mas Deus, a validação de Deus não é o suficiente para você? Não é melhor você buscar a validação de Deus do que às vezes ficar buscando a validação de todos e abrir mão dos seus princípios por causa disso? Né? E ela parada e falou assim, nossa, como eu tenho um coração orgulhoso. E eu achei interessante que a gente nem estava falando necessariamente sobre isso, estávamos falando sim, sobre como a gente às vezes tem pensamentos distorcidos, que a gente acha que a gente precisa agradar a todos e muitas vezes a gente vai se perdendo no meio disso. Mas quando ela falou, ela chegou no orgulho, ela falou, nossa, e eu achando que eu estava sendo humilde porque eu fazia tudo que as pessoas queriam que eu fizesse. E ela falou, mas na verdade não era isso, na verdade é porque eu queria a honra, é porque eu queria que as pessoas gostassem de mim.
Nós precisamos parar e pensar, eu estou com o meu coração orgulhoso nessa situação? Será que meus olhos têm sido arrogantes de achar que todo mundo à minha volta é inferior, ou todo mundo à minha volta não tem a fé que eu tenho, ou todo mundo à minha volta não fala como eu falo, não faz as coisas, não vê como eu vejo, e a gente sempre acha que a forma que a gente vê é a forma certa, e será mesmo, queridos? Será que a gente não precisa ouvir o outro lado? Será que a gente realmente não precisa ponderar mais as coisas? A altivez, ela se revela no nosso olhar, no nosso falar, mas é apenas um sintoma de um coração soberbo. E olha o que a Bíblia fala. Das 7 coisas que a Bíblia diz que Deus odeia, os olhos altivos, os olhos arrogantes, estão como a primeira coisa da lista. Provérbios 6, 16 a 19, diz assim. Um dia eu vou fazer uma pregação sobre isso. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Tem muita coisa aí pra gente falar, mas hoje a gente tá só no primeiro, que é olhos altivos. E é a primeira coisa da lista. Tem 7 coisas que o Senhor detesta. Olhos altivos, pessoas orgulhosas, corações soberbos. E a gente tem sempre que nos examinar. A gente sempre tem que pensar e fazer uma autoanálise mesmo. Será que eu ando com meus olhos altivos? Será que eu ando com meu coração orgulhoso? Será que eu acho que eu sei mais até do que o Senhor? Porque quando as coisas não acontecem como eu quero, por que a gente reclama tanto, querido? Normalmente, quem tem coração orgulhoso vive reclamando. Normalmente, quem tem coração orgulhoso é muito difícil você ser grato. Porque a verdade é que você sempre acha que merece mais, você sempre acha que nunca está o suficiente, você sempre acha que não é aquele o seu lugar, que você sempre tem como crescer e fazer mais. Eu não estou falando pra gente não querer coisas, e a gente vai chegar lá, o versículo fala disso também. Mas a verdade é que a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós ficamos arrogantes. Os nossos olhos ficam arrogantes. E em vez da arrogância, a Bíblia nos ensina o oposto. A Bíblia fala que os cristãos são chamados para demonstrar amor. Em 1 Coríntios 13, 4, 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele não se vangloria, ele não se orgulha e ele não procura os seus próprios interesses. Não tem como a gente amar e ter olhos altivos. Cristãos precisam entender que quando a gente fala de um coração orgulhoso, nós precisamos agir com intencionalidade contra isso. Ou seja, nós precisamos sim aprender a pedir perdão quando a gente erra. A gente precisa sim aprender a se submeter, a honrar nossos pais, honrar liderança, honrar chefes, honrar familiares. A gente precisa sim passar a colocar, a gente precisa sim esperar, e antes da gente sair falando, a gente precisa aprender a ouvir, a ponderar os pontos de vista à nossa volta. A gente precisa sim parar de criticar. Conhece aquelas pessoas que só criticam, nunca tá bom, sempre tem algo ruim. Às vezes você pode ir lá, a pessoa fala assim, nossa, eu amo rosa. Aí você dá uma roupa rosa, tipo que a Simone sempre usa uns vestidos rosas. Aí você dá o rosa pra ela, mesmo vestido que a Simone tá usando. Aí a pessoa, ao invés de agradecer, vai falar assim, nossa, mas esse rosa é muito pink. Esse rosa só fica bonito na Simone. Ah, não, mas esse rosa, eu gosto de rosa, mas eu gosto de um rosa assim. Não necessariamente assim. Ah, eu até gosto, sabe, de ir pra igreja, mas quando a palavra é mais tranquila, ou quando a palavra é essa, ou quando é isso. E não é a gente que decide que o Espírito Santo age, queridos. Tem gente que já veio reclamar comigo de música de louvor. E eu falei, queridos, eu não tô tocando pra você. Eu sei que parece. Eu sei porque a gente tá aqui no palco, parece que eu tô tocando pra vocês, mas a gente tá tocando pra Deus. Aliás, todos nós. Louvor é algo comunitário. Louvor não tinha que ser só a banda fazendo. Louvor é algo que toda a igreja é chamada pra fazer juntos. E antes da gente... E aí tem gente que vem pra igreja e ao invés de estar louvando, tá reclamando se fulano tá tocando, como é que a pessoa tá fora do tom, tá reclamando porque sentou na frente da pessoa que é desafinada. E ao invés de você glorificar a Deus, ao invés de você honrar a Deus, você fica reclamando da setlist do louvor. E eu não tô falando de algo específico aqui do Fronteira, não, porque isso existe em todas as igrejas. E aí a gente reclama, aí eu já vi crianças às vezes, que fulano que vai dar a aulinha das crianças. E aí quando a gente é chamado para dar aula da criança, a gente reclama porque a gente tem que preparar as aulas da criança. Querido, é um privilégio preparar e dar a aula e fazer discípulos. A verdade é que muitas vezes, eu não tô falando só de trabalhar na igreja, não, mas quantas vezes a gente também não reclama,
Ai, meu Deus, eu vou ter que ler a Bíblia hoje, eu vou ter que ler mais um capítulo. Às vezes você olha e fala assim, nossa, terminei minha leitura. E tá lá mais um capítulo para você ler. E a gente fica reclamando de coisas que não valem a pena a gente reclamar. Cuidado. Se você anda reclamando demais, não é porque você é melhor que os outros, é porque os seus olhos estão arrogantes. E é porque muitas vezes o seu coração está orgulhoso. E eu falo isso para mim também. Quando a gente reclama demais, existe algo aí que nós precisamos analisar. Deixe os seus interesses de lado, sacrifique-se para ajudar, honre o próximo, elogie o próximo. Entenda que nem sempre você vai ser o certo da situação e tá tudo bem. Escuta mais, fala menos, repensa nas críticas. Aprenda a ver e analisar mais antes de sair falando e sair fazendo as coisas. A verdade é que quando a gente precisa se perguntar quem somos nós, né? Vou falar até brincando agora no Brasil. Quem somos nós na fila do pão, gente? Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós para a gente achar que nós merecemos coisas importantes demais e que nós somos importantes demais? E aí, por isso que eu quero entrar nessa fala de Davi, que eu acho essa fala de Davi maravilhosa, porque ele fala: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes e não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Eu acho essa fala de Davi perfeita. E talvez você esteja olhando para mim pensando, mas Deus faz maravilhas na minha vida. Ele faz. Mas o que Davi quer dizer aqui, primeiro ele começa falando, não me envolvo. O que diz que não faz parte da vida dele, não faz parte do cotidiano dele. Esse não é o modo de vida que ele tem. Ele não vive inquieto atrás das coisas grandiosas. Ele não vive ansioso atrás das coisas grandiosas, porque isso não é a prioridade do coração dele. Coisas maravilhosas ou grandiosas demais, elas se referem àquilo que o coração humano deseja. Riquezas, honra, glória, reconhecimento, grandes feitos. E a verdade, o que o Davi está falando é, eu não quero coisas maravilhosas para mim, eu não me envolvo, não é essa a minha prioridade. Muitas vezes Deus dá, muitas vezes Deus faz, mas mesmo assim a gente não vive para isso, queridos. Nós vivemos para honrar a Deus. Queremos ser importantes, queremos receber honra, precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós vamos colocar o nosso coração nessas coisas. Eu acho interessante que tem gente que sempre quer o grande, mas para chegar no grande, a gente não precisa, às vezes, começar pequeno. Para chegar onde a gente quer chegar, muitas vezes está tudo bem a gente dar o primeiro passo para uma coisa. Tem gente que sai de casa já reclamando porque o emprego paga pouco. Tem gente que não admite comprar coisas que não sejam de tal marca. Tem gente que não quer fazer coisas que não seja de tal status ou tal coisa. Eu sei que às vezes é difícil, mas a Bíblia mesmo diz, ser fiel no pouco, queridos, e Deus vai colocar no muito. Mas para a gente chegar no muito, a gente precisa passar pelo pouco. Não é sempre que Deus vai dar um muito de uma vez. Às vezes Deus pode fazer, mas às vezes para a gente chegar lá, nós precisamos passar pelo pouco. É aquela coisa de você orar pelo emprego, orar pelo emprego, orar pelo emprego. A porta abre. Aí todo dia que você vai pro emprego, você vai reclamando. Senhor, que emprego chato. Aí Deus tá olhando e falando assim, você que pediu. Aí eu tô te dando. Aquela coisa que assim, nossa, Senhor, eu quero muito entrar na universidade. Ah, Senhor, eu quero muito uma carreira. Ah, Senhor, eu quero muito. E aí você vai lá, né, que provavelmente a Simone tá aí, ela sabe o quanto ela estudou para ser enfermeira. Ai, Senhor, eu quero muito ser enfermeira. Então vai, minha filha, abrir a porta dos estudos. E aí quando chega lá, tem muita coisa para estudar. Ai, Senhor, tem muita coisa para estudar. E Deus fala, não foi você que pediu. Para chegar nas coisas grandes, nós vamos ter que passar pelas coisas chatas mesmo. Para chegar aonde a gente quer chegar, onde Deus quer nos levar, muitas vezes nós vamos ter que passar pelo pouco. E tá tudo bem, faz parte do processo. Se a gente só querer as coisas grandes, queridos, a Bíblia mesmo diz como é que a gente vai ser fiel no grande se a gente nem aprendeu a ser fiel no pouco. Nós precisamos entender que as coisas pequenas não são necessariamente inferiores. Se Deus quer que eu esteja nas coisas pequenas nesse momento, amém. O mais importante para mim não são as coisas maravilhosas. O mais importante para mim é agradar ao meu Deus, que é maravilhoso. Essa é a diferença. Nós não olhamos para as coisas maravilhosas, mas nós olhamos para o Deus que é maravilhoso. Você passa mais tempo preocupado se você vai agradar as pessoas ou se você vai agradar a Deus. Você se cansa para fazer mais dinheiro, mas na hora de abrir a Bíblia ou de vir para a igreja é sempre um sono profundo que não consegue nem sair da cama. Mas para fazer dinheiro, todo mundo acorda cedo, todo mundo vai trabalhar. Você fica aí ansiando por um status, abre mão do maior privilégio que você tem, que é de ser filho de Deus. Você não quer confusão e aí muitas vezes você não defende a sua fé da forma que precisa ser defendida. Nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo vai querer que a gente busque as coisas desse mundo. Olha o que ele fala para Jesus quando ele tenta Jesus. Mateus 4, 8, 11.
Depois o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou imediatamente. Olha que lindo. Os anjos vieram e o serviram. Eu acho tão interessante porque Jesus fala: eu não quero esse reino, eu não quero essas riquezas, a glória não tem que ser minha, a glória tem que ser de Deus, a glória tem que ser do meu Pai. Mas olha como Deus tinha glória, olha como Ele tinha glória, porque assim que Ele fala isso, os anjos vieram e serviram o Criador do universo. Se Deus que é Deus, se Jesus que é Deus, Ele se fez humilde, Ele lavou os pés dos discípulos. Ele se fez inferior por nossa causa e nos mostrou o que é ser humilde, o que é não querer coisas maravilhosas demais. Por que a gente acha que a gente merece tudo que é grande, tudo que é maravilhoso, tudo que é isso, tudo que é aquilo? E aí a gente acha que Deus quer que a gente faça essas coisas maravilhosas, quando Deus está falando: olha, aquieta-se, porque eu vou mostrar as minhas maravilhas, mesmo no pouco. Eu vou caminhar com você, não são as coisas desse mundo que nivelam o agir de Deus. E isso que eu acho muito triste, porque tem muita igreja pregando que a riqueza é sinônimo de bênção de Deus. É bênção de Deus, mas não significa que você é mais perto, de que você tem um relacionamento mais perto de Deus. Não significa que você busca mais a Deus, queridos. Isso são as coisas do mundo, que graças a Deus, Deus nos abençoa com elas. Mas a verdade é que isso não mede relacionamento com Deus. Se você é médico ou se você vai colher lixo na rua, queridos, isso não mede o seu relacionamento com Deus. Deus abençoa a gente, Deus abre as portas, porque Deus é fiel. A gente ora assim pelos nossos trabalhos, a gente ora assim por muitas coisas, mas se a gente quiser nivelar quem Deus é na nossa vida pelas coisas que a gente tem, queridos, não vai ser nada maravilhoso, porque o nosso Deus é maravilhoso demais. E muitas vezes a gente passa por situações e a gente acha: nossa, aquele crente não está passando por isso. Por que será que eu estou passando? Nossa, aquele crente deve ser muito mais crente que eu. Aquela pessoa deve ser muito mais fiel que eu. Eu sempre brinco isso com o Thomas. A gente vai chegar no céu. Sabe quem vai ter as maiores mansões? Vão ser todas aquelas senhorinhas, irmãs de oração, que ficavam lá orando o dia inteiro, que ficavam servindo lá o dia inteiro. E aí um monte de pastor famoso vai chegar lá, vai ter uma casinha minúscula, né? Brincando aqui. Mas é verdade. A gente acha que é porque tem mais seguidores, a gente acha que é porque fala de forma sábia, a gente acha que é porque todo mundo gosta, a gente acha que é porque é bonito ou é feio, e a gente vai medindo a gente vai medindo em relação a isso. Deus não mede assim. Deus mede por fidelidade. Queridos, é melhor ser fiel no pouco do que se desviar no muito. E infelizmente tem gente que nunca vai poder chegar nas coisas maravilhosas, porque Deus prefere que você tenha um relacionamento com Ele do que você ir embora só porque você virou rico. A verdade é essa. Já vi tanto crente se desviar por causa de riqueza, tanto crente começar a falar um monte de baboseira em relação à Bíblia por causa de riqueza, tantas igrejas aí, tantos pastores, queridos, que perdem o céu por causa de dinheiro. Misericórdia. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem vezes que Deus vai falar: olha, espera mais um pouquinho, porque você precisa amadurecer, você precisa crescer, e aí sim, talvez eu coloque o que é maravilhoso na sua vida, se for a minha vontade. Teve uma vez que eu estava... Acho que eu já compartilhei aqui em alguma pregação. E eu estava orando ao Senhor e eu estava falando assim para o Senhor. Foi interessante que eu estava caminhando na praia. Olha isso, eu estava caminhando na praia. E aí eu estava ouvindo música, louvor. E aí eu estava orando ao Senhor. E eu falava assim: Senhor, traz pessoas, sabe, para sua casa, traz pessoas para tua igreja, a obra é sua, traz mais gente, né? Porque traz mais gente pra gente crescer, pra gente sair desse lugar, sabe, pra gente ter condições. E aí eu tava orando ao Senhor, e aí eu tava falando com Ele algumas coisas, e acho que foi, não sei se foi meu pai, minha mãe, alguém me ligou, e aí eu tava falando com eles. E aí, enquanto eu tava falando, foi literalmente enquanto eu falava com eles, de nada a ver com o que eu tava orando. Tava falando sobre outras coisas. Meu pai começou a ser usado em profecia naquela hora. E aí, do nada, ele tava falando e ele começou a falar em profecia. E quando ele falava em profecia, Deus falava para mim, falava assim: olhe para o mar, olhe para o céu. Sou eu, Deus do universo, que são números para mim. E eu lembro que eu olhava e Deus falando outras coisas da nossa vida, e Ele falando, e eu pensando, falei assim: nossa, como
eu tô medindo o agir de Deus através de números, né? E Deus falava, essa não era a minha medida. Eu achava isso tão lindo, porque, e ao mesmo tempo Deus falava sobre outras coisas, sobre tantas casas que são cheias, mas na verdade não dão voz à presença do Senhor. E eu olhei, e eu era lindo porque eu estava caminhando na praia, então eu estava vendo o mar, eu estava vendo os céus, eu estava vendo as ondas, e eu falava assim, gente, o que são essas coisas para o Senhor? É claro que Deus faz, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, é claro que a gente tem que evangelizar, continuar orando para as pessoas virem, mas não é sobre isso, é sobre aonde estava o meu coração e a importância das coisas. Às vezes a gente tem que parar para pensar e falar, Senhor, essa é a minha medida, mas eu sei que essa não é a sua medida. Me ajuda a entender como o Senhor quer que eu entenda. A verdade é que o diabo ofereceu reinos do mundo para Jesus, mas aquilo não era aonde o coração de Jesus estava, aquilo não era o propósito de Jesus. Nós não estamos aqui nesse mundo para recebermos glória, porque a glória é só para Deus. E Davi entendeu qual era a prioridade da sua vida. Tem pessoas que reclamam da vida e tentam viver da maneira delas. Tem pessoas que reclamam que viver com Deus é muito sem graça. Já ouvi isso várias vezes. Ou ficam tentando apressar os planos de Deus. Tem gente que sai da igreja porque não casa, ou porque não tem homem, porque não tem mulher, e aí vai buscar alguma coisa. Tem gente que acha que Deus está sendo injusto porque o amigo ganha mais e ela não ganha, e aí fica com raiva de Deus, não dá dízimo porque acha um absurdo, porque a igreja não precisa, e aí você vive com as suas regras. Mas aí a minha pergunta vem, você vive de acordo com as suas regras porque você tem um coração orgulhoso, ou você vive de acordo com as regras bíblicas que a gente se humilha e a gente obedece? É isso que a gente é chamado para fazer. A gente quer botar a Bíblia do nosso jeito. Em nenhum momento a Bíblia fala pra gente fazer isso. A gente vira humilde, a gente se submete à vontade do Pai. E aí sim a gente encontra a vontade de Deus. E a gente faz as coisas que agradam a Deus. Não é que agradam a gente, não é que agradam a nossa casa, não é que agradam o nosso futuro ou agradam o nosso chefe. A gente faz aquilo que agrada a Deus. Davi não procura. Por isso que eu falo, a gente fala, não tem um coração orgulhoso. Mas se a gente for analisar tantas ações que a gente faz, e eu me coloco nessa, se a gente for analisar tantos pensamentos que a gente tem, a gente pode se surpreender. Davi não procurou ser o que Deus... Davi não procurou ser o que Deus ou ter o que Deus não havia determinado para a sua vida. Davi queria exatamente a quantidade daquilo de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer coisas grandes. Já vi gente reclamando de ministério. Eu queria um ministério maior, eu queria ter um ministério isso e aquilo, eu queria fazer essas coisas. Eu falei, queridos, se você está onde Deus quer que você esteja nesse momento, já é a maior coisa que você possa fazer na sua vida. Eu lembro que meu sonho era casar com 40 anos, ser missionária, ficar viajando o mundo, e aí eu posso olhar e falar assim, nossa, mas eu queria muito estar... Queridos, eu sei que eu estou onde Deus quer que eu esteja, e isso é o maior prazer da minha vida. E aí, mas isso demora pra gente entender. Muitas vezes nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo. Salmo 143, 10 diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano, me ensina a fazer a tua vontade, não a minha vontade. E aí Davi termina de uma forma linda que ele fala, pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Que precioso ensinamento. Davi está falando, eu não me envolvo com coisas maravilhosas demais, porque eu aprendi. Pelo contrário, eu acalmei e aquietei a minha alma. Eu experimento contentamento, eu experimento confiança absoluta no meu Deus, eu experimento esperança na justiça de Deus, mesmo que as coisas pareçam estar erradas, mesmo que as pessoas tenham feito o que for contra mim, eu confio na justiça de Deus, eu confio que Deus tem o melhor para mim. Muitas vezes nós andamos inquietos, não é porque a gente está cheio de problema, não. Muitas vezes nós andamos inquietos porque o nosso coração não está no lugar certo. E é difícil ouvir isso porque eu tive que aprender isso muitas vezes na minha vida com o Espírito Santo. Muitas vezes nós andamos inquietos porque a gente não confia plenamente em Deus. Muitas vezes andamos inquietos porque nós queremos as coisas da nossa forma e a gente realmente não crê que Deus tem o melhor para nós. Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas
almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos a Jesus. Não adianta a gente ficar inquieto, ansioso pelas coisas desse mundo, pelas coisas grandiosas ou por alguma coisa acontecer. Nós precisamos ir a Jesus, entregar a Ele e sim trocar o nosso jugo, porque o jugo dele é manso. Ele é manso e humilde de coração. Humilde de coração. Se a gente vive essa vida com o coração orgulhoso, nós vamos sempre ser inquietos. Mas se a gente aprende com Jesus e a gente é humilde de coração, nós provamos do descanso do Senhor. Ele não quer que a gente passe a noite preocupado pelo que vai acontecer amanhã. Filipenses fala, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas e ações de graça, apresentem seus pedidos ao Senhor. A gente precisa aprender a fazer a nossa alma descansar. Davi não está falando que Deus foi que aquietou a alma dele. Ele falou, eu aquietei a minha alma. Eu aprendi a ficar quieto. Eu aprendi a não ficar tão ansioso pelas coisas desse mundo. E eu aprendi aonde a minha alma realmente tem descanso. Porque depois ele vai falar assim, sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. E Davi aqui utiliza uma metáfora maravilhosa, porque ele diz que a sua alma é como uma criança recém-amamentada pela sua mãe. Vamos lá, quando uma criança está com fome, o que a criança faz? Chora, esperneia, né, Leandro? Você passou, daqui a pouco vai estar com a vida de novo. A Zaya também deve estar lá chorando quando está com fome, de acordo com a Daiane, chora alto. E aí a gente tem agora um bebê com fome e o bebê chora, o bebê esperneia, porque o bebê sabe o que ele quer, né? Ele quer algo. Ele talvez possa não. Depois ele vai descobrindo se é fome, se é isso e aquilo, mas ele chora, ele esperneia, ele grita. E o que Davi está falando aqui é: eu já passei dessa fase. Eu já passei da fase de espernear. Eu já passei da fase de reclamar. Eu já passei da fase de achar que não tem leite para mim. Eu já passei dessa fase. O que ele está declarando é agora eu estou saciado. É isso que Davi está falando aqui. Agora ele está no colo da sua mãe. Quando o bebê está no colo da sua mãe, depois de amamentado, o que o bebê faz? Ele descansa porque ele está saciado. Ele não está mais procurando alguma coisa. Agora ele recebeu o amor e a segurança. E quem é que dá o amor e a segurança pra gente? É Deus. O que Davi está falando é: eu não sou uma criança que está esfomeada com as coisas desse mundo. Eu sou uma criança que está saciada, com a minha alma descansada no meu Deus, nos braços do meu pai, nos braços da minha mãe. Aquela criança que descansa. Aquela criança que sabe que Deus é fiel para cumprir, que Deus é fiel para fazer. É isso que Davi está ensinando pra gente. Por isso que ele está falando, a minha alma é como uma criança desmamada. Ela acabou de mamar. Ela está satisfeita, ela está saciada, ela está descansando, ela está segura. A gente precisa aprender a fazer a nossa alma se sentir segura, a nossa alma sentir descanso. Davi declara que é Deus que está no controle e ele está calado, ele está sossegado nos braços de Deus. A gente não pode ser como uma criança que não foi amamentada ainda, que fica insatisfeita, que fica inquieta, que reclama de tudo, que acha que nada nessa vida vale a pena. E a gente reclama, Deus, eu quero isso. Deus, eu não vou descansar enquanto eu não tiver isso. Deus não faz isso na minha vida, Deus não faz isso. E a gente só reclama da vida que a gente tem, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente pensa. E aí a gente é como uma criança que só está reclamando. E o que Davi está falando é: calma, vai ao Senhor, deixa Ele saciar as suas vontades, deixa Ele saciar a sua alma, deixa Ele acalmar o seu coração, deixa Ele trazer conforto. E aí sim você vai poder descansar. A gente fica inquieto porque a gente quer as coisas da nossa forma. A gente fica inquieto porque muitas vezes a gente não busca o pão que realmente sacia. A gente quer coisas, a gente quer coisas que portas abertas, a gente quer respostas, a gente quer isso e aquilo. Quando Deus está falando, olha, é a minha presença que sacia, é a minha vontade que sacia, é o seu relacionamento comigo que sacia. E aí a gente quer coisas e a gente vai sempre ficar com fome, queridos, porque o leite desse mundo nunca vai ser o suficiente. Mas se a gente aprende a descansar nos braços de Deus, se a gente aprende a descansar na presença de Deus, aí sim a nossa alma pode descansar. Já ouviu aquela pessoa que fala assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus não está ouvindo a minha oração? Deus escuta a oração de todo mundo, mas por que Deus não está ouvindo a minha oração? Porque Ele está demorando para agir no meu tempo. E aí, sabe o que a gente está fazendo? Esperneando. E aí, sabe o que Deus está falando? Vem pro meu colo, querido, confia. É isso que a gente faz, a gente quer espernear, a gente quer reclamar. Por que Deus fez assim? Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está falando comigo dessa forma? Por que Deus... E aí, ao invés disso, Deus está falando: descansa. Se você não aprender a descansar, você nem vai entender o meu plano. Se você não aprender a descansar nos meus braços, se você não confiar em mim, se você não me obedecer, você não vai nem experimentar daquilo que eu tenho para você. Às vezes a gente está com o nosso coração agitado e é porque a gente não
confia. E a gente precisa aprender a confiar. Salmo 116, 7. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. E eu já estou terminando. E Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Davi descansou essa alma apresentando-se diante dele, porque ele sabe que Deus é bom. E ele sabe, porque ele conhece o Deus que ele tem. E ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é: você realmente confia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Você realmente confia que Deus tem o melhor para a sua vida? Você realmente confia que Deus é melhor do que todas as riquezas desse mundo, que todas as coisas que esse mundo pode oferecer? Você realmente prioriza a Deus, independentemente das circunstâncias? Você realmente entrega-se a Deus, independentemente dos problemas? Você continua louvando ao Senhor no pouco, que você acha pouco, mas você continua louvando ao Senhor no pouco, com a mesma intensidade que você louvaria a Ele no muito? Você tem buscado ao Senhor, você tem pedido a ajuda do Espírito Santo para que você entenda e veja essa vida e esse mundo com os olhos de Deus, não da nossa forma. Você realmente tem buscado fazer a vontade de Deus? Ou você está empurrando a sua vontade para ver se Deus faz alguma coisa? A gente precisa parar para pensar. Como é que anda o meu coração? Eu ando reclamando de tudo que Deus tem me dado? Ou eu ando pedindo ajuda do Senhor para que eu entenda e que eu jogue todos os meu jugo, que eu troque o meu jugo com Ele? E eu falo: Senhor, pode estar difícil, o Senhor pode estar dolorido, mas eu confio que o Senhor está comigo. Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu confio, Senhor, que o Senhor vai à frente. Eu confio que o Senhor luta as minhas batalhas. Senhor, eu continuo obedecendo. Eu continuo sim te buscando. Eu continuo na sua presença, porque eu sei que o Senhor cuida de mim e que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aí Davi termina esse salmo dizendo: põe a sua esperança no Senhor. Que nessa noite nós sejamos iguais a esses bebês, que eles se deitam no coração, que eles se deitam no abraço do Pai, que eles se deitam ali e eles são saciados pela presença dEle, porque eles sabem que se eles chorarem, eles têm um Pai que vai ao socorro deles. Eles não temem, eles sabem que por mais que não seja a necessidade talvez que você queira, o nosso Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. O nosso Deus é aquele que não deixa faltar. Pode não ser da forma que você quiser, mas o nosso Deus é aquele que Ele é fiel, que Ele é bom. Eu posso chorar, mas eu sei que Deus vem ao meu socorro. Eu sei que Deus escuta as minhas orações. Eu sei que Deus continua fiel. Eu sei que Deus permanece bom. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós não confiamos nas grandezas desse mundo, não confiamos no que esse mundo tem para oferecer, mas nós confiamos no nosso Deus. Tá difícil, não tem como, eu continuo confiando no meu Deus. E aí, para terminar, eu queria ler com você Provérbios 3, 5, 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Descansa a sua alma, irmão. Descansa a sua alma. Eu sei que é difícil. Quando tá tudo um caos à sua volta, é difícil a gente descansar na nossa alma. Mas descansa a sua alma nessa noite. Confia no seu Deus. Se joga nos braços do seu Pai, porque o nosso Deus é aquele que cuida de nós. Eu falei que aquele era o último versículo, mas não é não, desculpa. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Amém? É isso que você quer para a sua vida nessa noite? Você quer colocar toda a sua confiança no Senhor, toda a sua esperança no Senhor? Chega de espernear porque a gente quer as coisas da nossa forma. A gente precisa aprender: Senhor, eu descanso porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu vou descansar em Ti e eu vou Te obedecer e eu vou permanecer, Senhor, e eu vou orar pedindo a Sua direção, Senhor, porque é isso que importa. Conheça mais a Deus, descanse em Seus braços, tire o orgulho do seu coração, descanse a sua alma, acalme a sua alma. Confia no Senhor, no seu Deus. Quero convidar você a ficar de pé. E eu vou ler mais uma vez
Salmo 181. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Põe a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. E hoje nós vamos fazer uma oração, que eu não sei se você já fez antes, mas nós vamos orar para que a nossa alma seja como essa criança. Porque é assim que Davi fala: minha alma é como essa criança que foi recém-amamentada, essa criança que sabe qual é a fonte, essa criança que tem a certeza que Deus vem e Deus pode cuidar de nós, Deus cuida do nosso coração, Deus cuida da nossa vida. Essa é a oração que nós vamos fazer nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nesse momento te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça. Senhor, som dos nossos corações, Senhor, que aonde haja orgulho, onde haja soberba, Senhor, aonde haja, Senhor Deus, autossuficiência, aonde haja, Senhor Deus, olhos altivos, nos perdoa, Senhor, nos ajuda, Senhor, o Espírito Santo nos mostra. Muitas vezes achamos que nós somos as vítimas, quando na verdade nós somos aqueles que não conseguem pensar de outra forma e não confiam em Ti. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ver essa vida como o Senhor quer que a gente veja. Senhor, nos ajuda a confiarmos mesmo no pouco, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas. Senhor, nos ajuda, Senhor, pela tua misericórdia. Pai, Senhor, tira todo o orgulho. Pai, Senhor, tira, Senhor, todo o pensamento de autossuficiente. Nós queremos ter fé, Senhor, nós queremos confiar. Nós queremos colocar a nossa esperança em Ti. Nós queremos confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Nós queremos confiar, Senhor, que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom. O Senhor nos perdoa, Senhor, por muitas vezes acharmos que o Senhor nem está ouvindo as nossas orações. Nos perdoa por muitas vezes acharmos, Senhor Deus, que nós, Senhor Deus, fazemos as coisas, podemos fazer as coisas dos nossos jeitos. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes deixarmos o pecado ficar, porque, Senhor, dá muito trabalho tirar, Senhor. Nos perdoa, Senhor Deus, e nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda, nos fortalece. Pai, Senhor, traz, Senhor, a tua paz, traz o teu descanso, mas traz, Senhor, também o entendimento, Senhor, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é bom e que em Ti nós podemos confiar. Espírito Santo, trabalha nessa noite de forma sobrenatural. Eu te peço, Espírito Santo, trabalha, Senhor, que a gente saiba exatamente aonde a gente precisa mudar, que a gente saia daqui, Senhor, decidido, Senhor Deus, daquilo que nós precisamos abrir mão, para que a gente não tenha mais um coração orgulhoso. Trabalha, fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, trabalha, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor Deus, e nos ajuda, Senhor, a sempre, Senhor, assim como Davi declarou, a sermos como essa criança que descansa, sabendo que o Pai é aquele que provê, sabendo que o Pai é aquele que sustenta, sabendo que o Pai é aquele que direciona, sabendo, Senhor, que nós temos um Pai que cuida de nós, Senhor, e cuida das nossas necessidades. O Senhor já disse, Jesus mesmo disse, que a gente pode colocar o reino dos céus primeiro e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Então, por que, Senhor, que essas outras coisas trazem tanta ansiedade, Senhor? Por que essas outras coisas, Senhor, trazem tanta agitação na nossa mente? Pai, Senhor, nós queremos descansar e confiar, queremos te buscar, Senhor Deus, e temos a confiança de que o Senhor é aquele que faz tudo cooperar para o bem, para o nosso bem, porque nós te amamos, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, obrigada. Nos perdoa pelas nossas reclamações, nos perdoa pelas nossas críticas, nos perdoa por passarmos essa vida muitas vezes, Senhor Deus, só reclamando das coisas. Pai, Senhor, nos ajuda a olhar para o alto, mas não porque nós temos os olhos altivos, mas olhar para o alto, porque nós elevamos os nossos olhos, porque em Ti, Senhor, está a nossa confiança. Que nós não busquemos, Senhor, com as coisas desse mundo, que a gente não ache que a nossa alma vai descansar quando a gente tiver esse certo dinheiro, ou quando a gente realizar essa certa coisa, ou quando a gente chegar nesse certo nível, ou quando termos essas coisas na nossa vida. Não, Senhor. Que a gente entenda, Senhor, que hoje mesmo, através do trono da graça, hoje mesmo, Senhor, na Tua presença, a nossa alma pode ser saciada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque temos o livre acesso a Ti, e é o Senhor que sacia a nossa alma. Não são as coisas,
forças, não são os nossos feitos, mas é através da tua graça e do teu amor. Obrigada, Senhor. Vem, sacia nossa alma nessa noite, Senhor. Todo aquele, Senhor, que está inquieto, traz, Senhor Deus, o teu descanso, traz a tua paz. Todo coração desesperado, abraça, Senhor, derrama do teu bálsamo, Senhor, pela tua misericórdia. E por mais que estejamos no pouco nesse momento, Senhor, nós confiamos, entregamos a ti, Senhor, os 2 peixinhos, os 5 pães, e sabemos que o Senhor é fiel para multiplicar, Senhor Deus. Pai, Senhor, confiamos em ti, não confiamos nas circunstâncias, não confiamos nas coisas que estão à nossa volta, mas confiamos em ti, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos orar então para terminar o nosso culto. Vou pedir para o pastor Thomas fazer essa oração. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por mais uma noite que temos, Senhor, para te adorar, para servir ao teu nome, Senhor. Mais uma noite, Senhor, que nos reunimos como igreja, Senhor. Que privilégio é entrarmos na tua presença. Que privilégio é escutarmos, Senhor, as tuas palavras para nós. Nessa noite, Senhor, nós te rendemos, Senhor, pensamentos, preocupações,